Sounds. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Olá, sejam muito bem-vindos em nome do Afroeduca Sounds e também do Afroeduca Podcast. Olá a todos. O nosso propósito aqui, como sempre, é transformar histórias, a resistência afro-brasileira, em conhecimento vivo. É isso que a gente busca. Exatamente. E cada exploração que a gente faz aqui é inspirada nas canções lá do nosso canal, Afroeduca Sounds. A gente traz reflexões, o contexto histórico por trás da música. E até caminhos pedagógicos, sugestões, porque a gente acredita muito nisso. Aprender com música é lembrar com o coração. É isso. E hoje, a gente vai mergulhar assim na história de uma figura muito, muito fascinante. Pai Inácio do Açu, lá da Chapada Diamantina, na Bahia. Isso, a gente vai analisar juntos uma biografia, alguns relatos que misturam história e tradição oral, a letra de uma canção que o Afroeduca Sounds criou chamada Voz da Serra, que funciona como uma ferramenta de memória. E tem umas notas didáticas também, né? Exatamente. Que ajudam a guiar a leitura. Então a nossa missão aqui é tentar entender quem foi esse Pai Inácio, sabe? Por que ele virou esse símbolo tão forte de resistência espiritual, cultural? E como a história dele ecoa até hoje, né? Principalmente pela música, pela memória popular. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Para começar, então, olhando para a biografia que a gente tem, o que ela conta sobre quem foi Pai Inácio, as origens dele? Bom, a biografia situa ele na primeira metade do século XIX, lá na Chapada Diamantina, Bahia. Um homem negro, possivelmente filho de pessoas escravizadas. Ele cresceu ali perto da Serra do Sincorá. Que já era uma área bem intensa, né? Muito. Uma área de conflitos, de muito misticismo também, e conhecida como refúgio para quilombolas. Quer dizer, o próprio lugar já tinha uma carga histórica enorme. E a biografia diz que ele se destacava desde jovem, né? Pela sabedoria, era conselheiro, curador. Sim, sim. Isso é muito significativo, né? A gente está falando do século XIX, um período de opressão racial brutal. Então, um homem negro ser reconhecido assim como uma figura de sabedoria, um líder espiritual para a comunidade, isso por si só já era um ato de afirmação, de resistência. Com certeza. O documento descreve ele como alguém chamado de pai, que é um termo de respeito, né? Que ajudava todo mundo, viajantes, gente pobre e, olha, possivelmente fugitivos também, como outras fontes sugerem. E essa ajuda, pelo que entendi, era bem prática. Curas com ervas, os conselhos, as bênçãos, uma coisa meio fé, ancestralidade e natureza juntas, né? Exato. A imagem que a biografia passa é de alguém com uma voz mansa e firme, sabe? Vivendo de forma simples, isolado lá no alto da serra, numa casinha de barro com vista para o Vale do Açu. O que é fascinante aqui é justamente esse contexto que a gente estava falando, a Chapada no século XIX. Um caldeirão social, cultural, racial. Sim. Aí você tem um líder negro, respeitado, curandeiro, guia espiritual, que oferecia não só cura física, mas um ponto de refúgio, de orientação para quem era marginalizado. Isso desafiava a lógica da opressão da época, né? Totalmente. É uma resistência que se manifesta no cuidado, né? Não só no confronto direto. Exatamente, na própria prática de vida dele e a espiritualidade dele, como as fontes descrevem isso, parece uma mistura, né? A biografia e os relatos orais sugerem isso, uma confluência assim, de elementos do candomblé, do catolicismo popular, que sempre foi muito forte no interior, Sim. e talvez até práticas indígenas da região, esse sincretismo, né?
que é uma marca tão forte da resiliência cultural afro-brasileira. Adaptar, recriar para sobreviver, para dar sentido, mesmo sob perseguição. Perfeito. E a biografia também traz uma coisa interessante. Ele não teve filhos biológicos, mas diz que ele adotava quem buscava esse refúgio espiritual com ele. Ah, interessante isso. Era visto por uns como um pai de santo, talvez, por outros mais como um guia místico, e essa conexão dele com a terra, com o lugar, parece ser muito central. Sim. Ele enfrentou preconceito, claro. Negro, pobre, seguindo tradições que não eram as dominantes. Mas a força dele parecia vir daí, né? Dessa conexão com o lugar, com a prática dele. Exato. Ele não buscava poder formal, tipo ser uma autoridade política, mas a fama dele cresceu. Dizem que atraía até gente influente, tipo coronéis da região. Isso mostra como essa conexão com o lugar se perpetuou, né? Ficou marcada na paisagem. E isso já conecta com a outra parte importante que as fontes trazem, né? A parte mais lendária da história. Que é fortíssima na tradição oral. Como isso aparece? Assim, os relatos mais antigos, né? Aqueles passados de boca em boca, esses reforçam muito a ideia dele como o protetor de escravizados fugidos. Que ele conhecia grutas, trilhas escondidas para ajudar essas pessoas. Ou seja, a influência dele podia incomodar, né? As autoridades da época, o sistema colonial. Podia, sim, visto como uma ameaça ao controle. E é aí, nesse contexto, que surge a lenda mais famosa dele. A da fuga. Aquela coisa meio cinematográfica, né? Que ele estava sendo perseguido por soldados, aí teria se jogado do alto do morro e desaparecido no ar, é isso? Isso, exatamente essa. Puxa, é uma imagem muito poderosa, né? Muito. Quase um super-herói ancestral, assim. É bem isso. E aqui a gente vê claramente como a história e o mito se entrelaçam para construir um significado que vai além do fato histórico, sabe? Faz sentido. A lenda não está preocupada com a precisão factual do pulou e sumiu. Ela potencializa o simbolismo do Pai Inácio. A liberdade que transcende a opressão física, o mistério, a conexão com forças maiores. É a memória popular transformando a figura histórica num arquétipo, né? Perfeitamente. E o Morro do Pai Inácio, que é um lugar imponente, mais de 1000 metros de altura, ter o nome dele ancora essa memória na paisagem física. É como se a terra guardasse a história dele. Sim. E tem gente que visita o morro até hoje e relata sentir uma energia diferente, uma coisa sagrada no local. Ele passa a representar essa espiritualidade mais ligada à natureza, sabe? O que alguns chamam de axé do mato. Axé do mato, gostei disso. Num pai invisível, presente ali naquele Brasil profundo. A tradição oral aqui é absolutamente fundamental. Boa parte do que se sabe vem dessas histórias contadas de geração em geração. Mostra a importância dessas narrativas não oficiais para preservar a memória. E essa figura tão complexa, né? Entre a história e o mito. Ela ganha vida de um jeito muito especial na música que a gente tem aqui, A Voz da Serra. Parece que ela não é só uma homenagem, é quase um veículo dessa memória oral, né? Vamos dar uma olhada em como ela faz isso, analisar uns trechos. Vamos sim. A letra parece tentar capturar justamente essa essência dele. Olha, a primeira estrofe. Lá no alto do sertão morava a fé sem prisão. Pai Inácio, homem negro, curava com bênção e chão. Poxa, já coloca a gente no lugar, fala da liberdade espiritual dele, marca a identidade racial e essa conexão da cura com a terra, com o chão. Sim, condensa bem os elementos da biografia e do contexto que a gente discutiu no início. Aí o refrão é muito forte. Voz da serra, vento e guia. Pai Inácio é sabedoria. Negro velho da montanha, fez da alma companhia. Aqui o foco é total no papel simbólico, né? Guia, sabedoria ancestral, a natureza como parte dele, o conforto espiritual que ele oferecia. Reforça muito essa imagem do líder espiritual, do conselheiro, quase fundido à paisagem da montanha. É bonito isso. E depois vem, na trilha onde o medo grita ele plantava a guarida. Com erva, reza e conselho, mudava o peso da vida. Isso vai direto naquele ponto do acolhimento contra a opressão, né? Os métodos dele de cura, de apoio. Remete à função de refúgio, de alívio, que as fontes históricas e orais sugerem que ele tinha. Mudar o peso da vida é forte. Muito. E a ponte da música conecta com a lenda. Se o perigo perseguia, ele sumia em ventania. Pai Inácio, homem negro, virou lenda e harmonia.
É a referência direta à fuga mítica, né? E essa transformação dele em símbolo, em lenda e harmonia. Exato, cristaliza essa passagem do homem para o mito, essa transcendência sobre a perseguição. E, por fim, a última estrofe que a gente separou. Hoje o morro leva o nome do que nunca foi vaidade. Homem negro de palavra fez do silêncio liberdade. Traz o legado para o presente, para a paisagem, ressalta a humildade dele, nunca foi vaidade, e essa ideia potente do silêncio como liberdade. O que você acha disso? Olha, essa é uma interpretação bem interessante, essa do silêncio como liberdade. Pode se referir, acho, tanto ao isolamento que ele escolheu, lá no alto da serra, quanto a uma forma de resistência, que não passava necessariamente pelo confronto direto, sabe? Mas pela manutenção da prática dele, do espaço dele, de forma mais quieta, mais firme. Uma liberdade conquistada no silêncio, talvez. Faz sentido. E as notas didáticas que vieram junto com a música? O que elas acrescentam para a nossa análise aqui? Elas funcionam quase como um guia de leitura mesmo. Essa análise verso a verso que a gente fez aqui, elas propõem algo parecido, sabe? Conectando diretamente a letra com os temas principais. Liberdade, afirmação racial, refúgio, a lenda, resistência. E elas vão um pouco além, dão sugestões práticas para educadores usarem isso, tipo discutir o contexto histórico da Chapada, comparar o Pai Inácio com outros líderes espirituais negros, investigar mais a fundo o sincretismo, a importância da oralidade, até usar atividades criativas como fazer maquetes, painéis. Entendi. Ou seja, as notas reforçam essa ideia de usar a arte e a música como uma ferramenta pedagógica mesmo, para manter a memória viva e para gerar reflexão, né? Exatamente. Mostram uma intenção clara ali de usar a história do Pai Inácio através da canção como um ponto de partida para discussões maiores sobre história, cultura afro-brasileira, resistência. Bom, então, juntando todas essas peças, a biografia, a tradição oral com a lenda, a música, as notas didáticas, o que emerge, assim, como significado central de Pai Inácio a partir dessas fontes que a gente analisou? Olha, o que salta aos olhos para mim nesses materiais todos é a construção de uma figura muito rica, muito multifacetada. O Pai Inácio, ele personifica a resiliência num contexto de adversidade extrema, né? Sem dúvida. Ele representa essa sabedoria ancestral, a força de uma espiritualidade afro-brasileira que se adapta, que sobrevive fora das instituições formais e uma conexão profunda com a terra, com a natureza. E mais do que isso, acho que a análise dessas fontes revela o poder imenso da memória popular, da tradição oral, Sim. na preservação de histórias que desafiam as narrativas oficiais. Histórias que talvez pudessem ter sido simplesmente apagadas com o tempo. E a história dele mantida viva, assim, pela oralidade e agora sendo revisitada, reinterpretada por iniciativas como essa canção. Ela continua muito relevante, né? Com certeza. Ele acaba simbolizando uma força tranquila, sabe? Uma orientação espiritual muito ligada à natureza, à comunidade. E o poder duradouro da memória cultural contra o esquecimento, contra o apagamento. O legado dele, como as fontes mostram, não está confinado lá no passado. Está inscrito na paisagem, na Chapada e nas histórias que continuam sendo contadas, como essa que a gente explorou hoje. E fica um pensamento final interessante a partir dessa análise toda, né? A história do Pai Inácio, tão ligada ao morro, ela mostra como a própria paisagem pode se tornar uma guardiã da memória, da resistência. Sim, muito bom isso. Fica a pergunta, talvez. Que outros lugares, que outros morros, rios, árvores ao nosso redor podem estar carregados de histórias parecidas, sabe? Esperando só um olhar mais atento para serem redescobertas. Uma excelente provocação para a gente continuar pensando sobre as memórias que nos cercam, sem dúvida. E com essa reflexão, a gente chega ao fim desta exploração em nome do Afroeduca Sounds e do Afroeduca Podcast. Esperamos que a trajetória do Pai Inácio do Açu tenha inspirado, tenha trazido uma conexão maior com essa força imensa da memória e da resistência afro-brasileira. Como a gente sempre lembra, aprender com música é lembrar com o coração. Convidamos todo mundo a se inscrever lá no canal Afroeduca Sounds no YouTube, curtir os vídeos, explorar mais músicas, outros podcasts como este e mais conteúdos que estão por vir. Fiquem ligados, porque tem muitas novas histórias e canções chegando. Até a próxima. Até a próxima. Afro
Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca Podcast, aprender.